Olá, rapaz, e tudo beleza com vocês? Aqui é o Wesley novamente e hoje a gente tá aqui para mais um episódio de Sonic Adventure DX. Tô gravando o áudio aqui depois, né, que eu já gravei o vídeo. E bom, basicamente o que a gente vai fazer hoje? Começar a campanha do Tails, certo? Então, basicamente a gente vai iniciar a campanha do Tails. A campanha do Tails ela é bem curtinha, na verdade. E ela meio que acompanha a história do Sonic, né? Em alguns momentos só com Tails, mas vocês vão ver aí depois, eu vou explicando pra vocês, beleza? Vambora! Everything's working great! All systems go, full speed ahead! Uh-oh! What's this? No! Ah! I'm out of control! Mayday! Mayday! Going down! Ah! Look out below! Boy, you're lucky I saw you come down. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply, and it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want. Thanks, Sonic. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply! It's a Chaos Emerald! No way! I was lucky to find one of the 7 Chaos Emeralds. They have unlimited mystic powers. Now I want to harness that power to fly my plane. Let's go to my workshop in the Mystic Ruins, and I'll show you what I've been working on. We'll go to the station, hop on a train, and get there in no time. Bom, cutscene ali, né? Foi aquela primeira historinha do Sonic, né? Que ele encontra o Tails voando, ele cai na praia, basicamente, né? Que ele tá testando o novo protótipo do Tornado. E daí eles falam sobre a Esmeralda do Caos, né? Que o Tails está usando basicamente de suprimento de energia, né? Pro protótipo. E daí agora, né? Eles vão pra Mystic Ruins, mas antes eu vou pegar o primeiro upgrade do Tails. Você vai aí pro esgoto, né? Ele só tem 2 upgrades nesse jogo. E você vai aí nessa portinha que você encontra. Look, it's your jet anklet. Its jet power makes you fly faster. Bom, basicamente o que esse upgrade faz? Ele faz você voar mais rápido, né? Esse negocinho que fica no tênis do Tails aí, né? E ele faz você voar de forma mais rápida. Bom, agora a gente vai para Mystic Ruins, né? Onde era pra gente ir normalmente. Beleza? Vamos lá. Bom, tive que dar um pequeno cortezinho aqui. Não sei se foi tão perceptível, mas basicamente agora a gente vai para Mystic Ruins, né? Onde a gente tinha que ir mesmo. A gente tem que ir pra oficina do Tails, que fica ali próximo, tá? E a gente vai enfrentar o Eggman. Well, well, well. If it isn't Sonic and Tails. It's Eggman! Silence! I am Dr. Robotnik, the most cunning scientific genius in the world! Yeah, right, Dr. Eggman. Enough! I've been working on a master plan, but now it's time to put it to work! That usually means trouble coming from you.
Don't even try to interfere this time. Give me that Chaos Emerald, or else... Or else what, huh? Or else I'll take it from you the hard way. Bem, aqui novamente, né, é o Eggman, o Egg Hornet, né, que é o mesmo chefe que a gente enfrentou com o Sonic, basicamente, na versão da história dele, né, e pra explicar, assim, um pouco da história desse jogo, né, ela é feita através de pontos de vista, então, tipo assim, é como se o próprio personagem estivesse contando a história pra você, sabe, então, tipo assim... Provavelmente o Sonic e o Tails enfrentaram o Egg Hornet juntos, ou só o Sonic enfrentou, porque nesse ponto da história o Tails ainda não estava tão confiante de si, né? Como a gente vai ver depois. Mas, basicamente, o Tails agora está enfrentando puramente uma questão de gameplay, né? A gente não sabe bem o que aconteceu, como é por ponto de vista, né? Então, tenham isso em mente quando a gente passar pela história de alguns personagens, sabe? Porque nem tudo é 100% certinho, assim, como aconteceu nas diversas histórias, né? É o ponto de vista de cada um. Então, aí, derrotamos o Eggman. Vamos pro cutscene. That was just too easy. Gotcha! Hey, he snagged it. Chaos could use a little snack. Who's Chaos? That's the monster I saw the other day. Monster? Yes, it's really happening. Just as the stone tablet said it would. Hear this, Sonic? Chaos' strength increases every time I give him a Chaos Emerald. All he needs is 7 emeralds to become invincible. Then he will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotnik Land. You ready, Chaos? Let's go find the next emerald. Come on. Thank goodness they're gone. Good riddance. We can't let that monster get any bigger. It could get ugly. You're right. Chaos must be stopped. And he can be if we keep him away from more emeralds, right? So what do you say, Sonic? Let's find the Chaos Emeralds before Eggman does. Bom, aqui basicamente, né, é aquele mesmo esquema da história do Sonic, né, que o Eggman, né, ele dá as esmeraldas pro Tails e tudo mais. E aí eu confesso que eu fiquei um pouquinho perdido, porque eu não lembrava que a chave, né, a pedra que é a chave para essa fase estava ali perto da oficina do Tails, então eu fui conferir com a Tikal, né, que é o nosso guia basicamente. Daí eu voltei pra lá. Pessoal, peço perdão por não ter feito muito vídeo, né, esses tempos, mas é que eu tô necessitando procurar um emprego, então não tô tendo muito tempo para ficar me dedicando ao canal, tá? Mas quando der assim eu vou tentar trazer um vídeo mais simples. O vídeo de desafio do Cuphead provavelmente ainda vai sair, mas vai demorar um pouco. Já perdi todo o hype, né, que estava acontecendo nos desafios, mas mesmo assim eu acho que foi um vídeo legal que dá pra vocês pegarem bastante coisa sobre o jogo, tá? Agora estamos em Wind Valley, né? E como é que funciona a história do Tails? Basicamente a gente vai disputar corridas com o Sonic, visando chegar no objetivo primeiro que ele. Eu acho que isso é muito uma visão do Tails, né?
Porque na realidade eles não estão disputando uma corrida, né? Eles estão trabalhando juntos para chegar em Esmeralda do Caos. Só que é como se o Tails, né, ele tivesse sempre meio que perseguindo o Sonic de certa forma, né? Principalmente por ele ser esse meio que sidekick dele, principalmente nessa época, né? Ele era bastante sidekick do Sonic, assim, e ele não tinha muito, assim, desenvolvimento, né? Porque ele só tinha aparecido no Sonic 2 e 3, meio que, né? Tipo, tirando, obviamente, os jogos de Game Gear dele, né? E a gente tem algumas aventuras solo dele. Mas, desculpa, eu não sei nem se é Game Gear, na verdade, né? Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, é aquele, não sei se era o portátil da SEGA ou se era o próprio Master System, né? Enfim, eu devo estar falando besteira, mas tinha o Tails Adventure e o Tails Sky Patrol, né? Então são esses dois que eu tô falando. E meio que ele era um coadjuvante, né? Tirando esses dois outros jogos. Bom, vamos ficar aí com... Bom, basicamente, enfim, eu não teve cutscene, eu tava esperando uma cutscene, mas eu fiz. E, bom, basicamente o que acontece? Como ele era bem coadjuvante, eles resolveram amadurecer um pouco a personalidade de Tails nesse jogo. Então, o que acontece? No começo ele ainda é meio que sidekick do Sonic, né? Acompanha sempre ele, mas ele vai amadurecer isso, né? E vai conseguir fazer as coisas por ele mesmo depois. Vocês vão acompanhar a história e vão ver que é bem legal, assim, o desenvolvimento dele nesse jogo. Bom, aí, basicamente, sempre que você tiver perdido, vai no hospital, tá? E daí a gente vai para a área do cassino agora. Que vai rolar basicamente a mesma coisa, tá? Com o Sonic, né? Que a gente fez na outra fase, que é uma corridinha. Sinceramente, eu gosto mais dessa fase do Tails do cassino do que a parte do Sonic, que eles têm que pegar os anéis. Mas, né, Cassinópolis aí pra gente, com o Tails. Come on, Tails! Aí é só corrida, sabe? Tipo, a gente tem que ter corrida e tudo mais. E, né, tipo, é uma coisa também, né, uma discussão que acho que é legal trazer pra cá também, que eu vi esses tempos, né? É sobre o Tails, os novos jogos, né, e tudo mais. Eu, sinceramente, o único jogo que eu senti mais, assim, que não fazia muito sentido o Tails com ele mesmo, né? Era bem mais o Colors, né? Sonic Colors, pra mim, ele foi um ponto muito baixo do Tails, né? Basicamente, as pessoas que escreveram Sonic Colors não entendiam nada de Sonic, né? Então, tipo, ficou muito genérico o Tails lá dentro, né? E subestimando o intelecto dele, né? É meio triste pensar isso, né? Mas daí todo mundo fala do Force e tudo mais, mas eu acho o Colors um ponto bem mais baixo. E eu já explico o porquê, tá? Só um minutinho que agora vai ter que assistir. Too bad. What's that? The Chaos Emerald! Get away from there! Ah! Not tonight! Eggman! Sonic, what happened to the Chaos Emerald? Eggman got one of them, but the other one's safe. He must be getting desperate. Now the emerald count is 2-1 and Eggman's winning. Let's get a move on. Bom, aí mais uma vez a Queen pra gente, né? E bom, agora a gente tem que pegar aquela pedra, né? Que é a chave pra parte de gelo ali, né? Que mostrou no iniciozinho da cutscene. E a gente tem que voltar pra Mystic Ruin, que é onde ela pode ser usada, certo? Então, vamos embora pra lá. E como eu ia falando, né? Eu fui pro lugar errado de novo. Mas enfim,
Como eu ia falando, né, o Forces, ele tem aquela cena bem polêmica do Tails, né, ele fica com medo do Tails Zero. E, assim, falando como psicólogo, né, eu acho plausível, por mais que eu não goste muito dessa cena mesmo, mas eu acho plausível ele estar com medo, principalmente por conta do contexto, né, guerra, o Eggman meio que dominando o mundo, né? O Tails também é importante a gente pensar, né, que ele ficou 6 meses sem ninguém para ajudar ele e ele viu o Sonic ser derrotado. Então imagina a cabeça dele como é que tava, né? Mas ainda assim não é uma desculpa para fazer uma cena tão ruim, né? Como foi aquela. Mas eu ainda acho mais coerente do que o Color. Enfim, o Tails, pra mim, no Frontiers, ele tá perfeito. Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir, tá? Bom, agora vamos pra Ice Cap, que é a fase de gelo, mais uma corridinha contra o Sonic, né? E eu gosto da campanha do Tails, viu? Quase todas as campanhas desse jogo eu gosto bastante. Principalmente a do Sonic, né? Que é mais completa, né? Que faz mais sentido também de ser a campanha mais próxima da versão, digamos assim, correta, né, da história, né, uma versão mais que tem mais a ver com a verdade do que ocorreu, né? Mas eu gosto muito do Tails também, porque essas corridinhas contra o Sonic são bem legais de se fazer. A Amy é meio lenta, mas também gosto dela. Gama, desculpa, é o Gama, né? O Gama eu até curto, mas tô lá, esse fãzaço do Gama. E do Big, eu detesto a campanha do Big, gente. Sério, tipo, o personagem, assim, pra mim não fede nem cheira, eu não desgosto nem gosto dele. Mas a campanha dele nesse jogo, gente, que coisa horrível, assim, sabe? Eu acho que eles podiam ter feito algo diferente, sabe? Tipo, porque pesca nesse jogo quebra muito o ritmo. Você tá num ritmo de aventura, perseguição com a Amy, né, no caso. E daí tem uma quebra de ritmo muito grande, sabe? É muito grande e eu detesto essa campanha do Big. O personagem mais ou menos, mas a campanha dele é realmente muito ruim. Muito ruim. Pra mim, tá? Eu sei que tem gente que deve gostar e tudo mais, mas pra mim é muito ruim. Bom, a gente já tá quase chegando aí no finalzinho, na finaleira aí. E basicamente a fase é sempre correr contra o Sonic, sabe? Não tem muito o que falar sobre elas, a gente pega um trechinho da fase e corre contra ele, tá? Bom, ganhamos mais uma aí. Provavelmente esse vídeo vai acabar mais ou menos na metade da campanha do Tails, tá? Então é bem rapidinho. Bom, voltamos para Mystic Ruins, né? Certo? E agora a gente vai voltando aqui, né? Eu até pensei em ir pro lado ali, né? Que fica a fase ali da Red Mountain, mas daí eu lembrei que não era pra lá. Bom, vamos voltar agora, né? E a gente vai enfrentar quem? O camaradinha nosso, né? Vermelhinho, que sempre é enganado. O famoso Knuckles, né? Vambora. Hey, Knuckles! What's up? What are you doing, Knuckles? Don't mess with me now. Just hand over the emeralds you have. Quick! No way, Knuckles! Bom, basicamente agora, né? Mesma luta que teve com o Sonic com o Tails, né? A visão dele, né? Obviamente, é como eu falei. Você pode ver, né? Quando a gente tá com o Knuckles, a gente batalha contra o Sonic mesmo. Então, possivelmente, a batalha foi contra o Sonic, não contra o Tails. Whoa! Oh no, the emeralds! And they're all mine. Eggman's back! He's got the emeralds! You two are fumbling idiots. You know that. Hey, those are the Chaos Emeralds. You are so easily tricked.
All I did was wait for you to bring it to me. What the heck is he talking about anyway? Don't you realize when you've been tricked? Tricked? No one makes a fool out of me. Way to go, knucklehead! 4! Count 'em! 4 emeralds. I summon chaos! Come forth! Here, eat up. Oh no! It's changing again! We gotta stop this fast! Bom, aqui, né, a gente vai lutar contra o Chaos 4. E mais uma vez, né, batalha que talvez tenha acontecido, né. Pode ser que o Knuckles, o Sonic e o Tails tenham se juntado, né, para derrotar o Chaos 4, né, dessa forma. Mas eu acho muito mais provável que tenha sido o Knuckles e o Sonic, basicamente, que lutou contra ele. Porque o Tails, como eu falei, né, nessa parte ele ainda é meio... tá ainda meio inseguro, né, com relação a ele mesmo, né. Então pode ser que ele tenha dado suporte, algo do tipo, mas não tenha lutado diretamente, tá? Porque como a gente vê, tipo assim, na campanha dele ele parece muito cheio de si, né, quando ele fala. Mas a gente vê depois que não é bem assim, né? Ele tá bem seguro com relação ao lugar dele mesmo, dentro de tudo isso, sabe? Tipo, a própria música tema dele, né, que é Believe in Myself, ela fala sobre esse sentimento dele, né, dele querer ser confiável, querer poder ter essa confiança, né, que ele merece essa confiança de certa forma, né. Então, a história do Tails eu acho bem legal, sabe? Mas é como eu tava falando, né, basicamente, muito possivelmente essa visão do Tails, né, dele lutando agora, seja puramente por questão de gameplay. Mas, obviamente, né, tipo, ele pode ter auxiliado, ele pode ter lutado também. É mais uma questão dele, tá? Então eu acho, na verdade, né? Então a gente terminou aí a batalha. Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! But it pales in comparison to the power of chaos. Adieu, until we meet again, my friends! Hey, we can't let him get away! Let's get to my workshop and we'll take the tornado! Yeah! You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Come on! Let's get going! Bom, basicamente aí, né, a gente tem as mesmas interações, basicamente, né, com o Knuckles, né, ele fala que vai para outro lugar e o Tails e o Sonic vão para a oficina do Tails para pegar o tornado. Sonic, wait here for a second. Sonic, hop in! Let's go! Bom, agora, né, Sky Chase, famoso minigame de avião, né, é basicamente a mesma coisa que a gente já teve com Sonic, né, só que a gente tem que passar, porque obviamente a gente tá seguindo a mesma história, né, então
faz sentido ter também com o Tails nesse caso. Aí, né, a gente vai basicamente enfrentar os aviões ali na frota do Robotnik, né, do Eggman. E basicamente é isso aí, não tem muito o que falar, né? E como eu ia dizendo, né? Vamos continuar esse assunto das visões, né? Esse jogo é bem legal por ele ter essa questão da visão mesmo, né? Visões diferentes para vários acontecimentos. E basicamente eu acho que é isso que torna esse jogo meio que único, né? Dentro da franquia do Sonic, nesse sentido, sabe? Nenhum outro jogo, né, que a gente teve do Sonic depois desse teve algo parecido nesse sentido, né? Mesmo com tipo assim, vários personagens jogáveis, né, obviamente. Não teve nenhum que se aproximou bem disso, né? Foi mais o 2006 tem bastante personagem, mas a gente tem essa variação, né? Uma história meio linear. O Sonic Adventure 2 também é uma história linear, né? Você não vê essa divisão de visões, né, dos personagens e tudo mais. Eu, sinceramente, acho isso bem genial desse jogo, sabe? De fazer isso. Apesar que fica um pouco confuso, né? Pra gente saber o que aconteceu exatamente. Mas eu acho que essa confusão é legal, sabe? Tipo, esse tipo de confusão que a gente pode fazer por conta dessas visões, né? Essas várias visões, é bem legal. Não acho ruim, não. Acho uma adição muito legal pro jogo, sabe? Não vejo um Sonic Adventure de outro jeito, sabe? Tipo assim, eu consigo ver ele sendo reimaginado, né? Como um mundo aberto também. Mas eu acho que para um remake, né? Do Sonic Adventure, que possivelmente pode acontecer algum dia, né? Eu acho que valeria muito a pena manter essas campanhas nesse sentido, sabe? De visões diferentes. Bom, aí a gente tá acabando, né? A fasezinha. E a gente vai ser meio que atingido, né, pelo canhão da Egg Carrier aí, né? Carregadora de ovos. Famosa carregadora de ovos. E tome-lhe, né? E daí agora, né, vai acontecer aquela parte que os dois se separam. E é nesse ponto que fica legal a história do Tails. Wow, that dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Sonic! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Looks like I'd better find one fast. Bom, aí, né, como a gente pode ver, o Tails teve uma lembrança, né, de antes, né? Eles usaram ali, né, a mesma coisa da floresta ali, né, pra, né, simbolizar como o Tails é meio dependente, né, do Sonic, né? Tipo, ele sempre tá ali correndo atrás dele, né? Mas é legal que o Tails, ele reconhece a importância do Sonic pra ele, mas conforme for passando a história, a gente vai ver que ele vai tendo a própria autoconfiança também, né? Isso que é bem legal dele. Wow! There's a Chaos Emerald!
Bom, aqui basicamente a gente vai pro minigame exclusivo do Tails, e que é bem legal, de snowboarding, que são Sand Hills, se eu não me engano, o nome, né? E esse minigame é bem legal, eu gosto bastante dele. Os minigames do Tails, né, costumam ser bem maneiros nesse jogo. Bom, aí, né, a gente tá meio que uma Sandópolis aí da vida, né? E a gente vai basicamente andando ali, né, por volta ali desses, é, desses goals, né, esses objetivos, né, que são basicamente esses portais aí, né, que ficam em torno aí do jogatina. Isso daí, na verdade, esses portais são mais para coleta de platina do jogo, né? Então, a pontuação, né, depende muito deles quando você vai jogar para platinar mesmo e pegar todos os emblemas. Então, é basicamente isso, tá? Você vai descendo aí o morrinho de terra e é muito legal. Eu achei o visual que eles poderiam até ter aproveitado mais, se bobear. Bom, enfim, aí, né, acabamos. Seria muito de uma fase assim. Oops. Uh-oh. I thought I was in the desert. I wonder where I am. Bom, basicamente a Tikal, né, foi até o Tails e meio que transportou ele para uma memória agora, né? Então a gente vai ver no próximo episódio como é que é essa memória, tá? Bom, basicamente a gente já deve estar mais ou menos a metade da culpa do Tails, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Aí que tem um power-up, tá? Então não esqueçam de pegá-lo, eu vou pegar ele depois no próximo vídeo, tá? Bom, falou rapaz e até mais! Fui!